Qual tem sido a qualidade dos seus pensamentos? Os seus pensamentos têm sido pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais? Bom, antes de entrarmos nesse tema, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Kelly e aqui nós falamos sobre fé, espiritualidade, desenvolvimento pessoal e todo e qualquer assunto que é bom para o nosso dia a dia, que nos faz crescer. E para falar de pensamentos, olha, eu confesso que esse tema foi um dos que me deixou muito feliz de falar aqui, porque eu tenho grande experiência com pensamentos. Pensamentos, eles moldam a nossa vida, eles moldam tudo que a gente é, eles moldam a nossa forma de ver o mundo, enfim. Para a gente falar de pensamentos, um só vídeo não é suficiente, a gente tem que falar, tem muito assunto para falar. Mas hoje eu quero falar sobre a qualidade dos pensamentos. Nós temos na Bíblia um versículo que diz que tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é justo, tudo que é louvável, é isso que deve ocupar a nossa mente. E a interpretação, muitas vezes, desses versículos é muito direcionada para a religião. Mas eu considero que esse versículo, ele se aplica para a nossa vida, não só espiritual, mas como um todo. É como se Deus estivesse dizendo para nós que se a gente ocupar a nossa mente, a gente vai ter uma vida próspera em todas as áreas. Mas para isso, ela tem que ser ocupada com pensamentos de paz, pensamentos justos, pensamentos bons, pensamentos louváveis, de boa fama. E Provérbios já diz, né, que assim como o homem pensa, assim ele é. E eu, nesses últimos tempos, tenho me desdobrado assim para observar o que está na minha mente. E eu confesso que esse é um dos exercícios mais difíceis. Você conseguir fazer essa dissociação entre quem você é, o seu espírito, e a sua mente que processa os seus pensamentos. E que por um tempo, por exemplo, se você só observar os seus pensamentos, o que vem na sua cabeça. E, gente, primeiro você vai ver que sua mente não para, né? A mente, ela não para. E eu começando a observar os meus pensamentos, eu vi como, meu Deus, sabe assim, uma mente que só espera tragédias, coisas ruins, pânico, medo, falta, sempre espera a pior solução de um problema, uma mente que não vê saída. E eu, meu Deus, que mente é essa? E aí eu comecei a procurar, porque todo pensamento, ele nasce de um lugar, de uma situação, de uma experiência, de um trauma. Só que quando essa mente, ela é totalmente destrutiva, você começa a entender por que a sua vida é tão destrutiva. E os pensamentos de má qualidade, os pensamentos maus, eles só têm um objetivo, que é transformar aquilo que está na nossa mente na nossa vida exterior. Então, assim como o homem pensa, assim ele é. Então, se fora está ruim, significa que dentro está ruim. E eu não acreditava muito nisso. Confesso que no começo, quando eu ouvi falar disso uma vez, eu não acreditei muito. Mas aí essa palavra entrou no meu coração, que está em Provérbios. Assim como o homem pensa, assim ele é. Assim como o homem pensa, assim ele é. Então, se eu estou sendo X, é porque eu estou pensando X o tempo inteiro. Se minha vida o tempo inteiro é X, então é porque eu estou pensando o tempo inteiro X. E se você não se agrada do que você tem vivido, aquilo provavelmente nasceu dentro da sua mente primeiro. Você vive essa realidade na sua mente primeiro, para então se materializar no seu mundo externo. E a gente, para confirmar isso que a gente analisa, que eu analisei, é a história de Jó. O que Jó disse nos seus questionamentos com Deus, depois que Deus respondeu a ele, o que foi que ele disse? Ele disse: aquilo o que eu mais temia me sobreveio. Ou seja,
aquilo que ele mais tinha medo que acontecesse foi justamente o que aconteceu. Os nossos pensamentos moldam completamente a nossa vida. Moldam completamente a nossa vida. E eu comecei a perceber que a minha vida era um reflexo dos meus pensamentos. E qual é o maior desafio da mente nesses dias? É você mudar os seus pensamentos. E como que você muda os seus pensamentos? A primeira coisa é ir identificando esses pensamentos. Você precisa perceber que pensamentos vêm na sua cabeça. E você precisa aprender a dissociar o que é um pensamento do que realmente você está pensando sobre aquilo. Porque sim, há uma grande diferença. E como que é esse exercício? É simplesmente parar. Parar. Por exemplo, vem um pensamento na mente e você não diz eu estou pensando isso e já começa a sentir. Você começa a perceber, olha, esse pensamento é destrutivo. Você fica oscilando entre o passado ou o futuro. Você pensa muito, fica remoendo, por exemplo, suas memórias. Elas são uma grande ruminação de diálogos que você não teve e aí você fica remoendo aquela situação porque você quer dizer aquilo. Ou no futuro, você espera dizer aquilo e fica projetando o futuro e remoendo o que você pode fazer caso isso aconteça. Então, quando a gente começa a analisar a nossa mente, eu pelo menos eu falo pelo que eu analisei da minha, eu ficava sempre muito no passado, remoendo situações e diálogos do passado. E não foi brigando com isso que eu consegui sair desse lugar. Foi entender, primeiro, dissociando desse lugar, e segundo, percebendo por que que isso vem, por que que isso vem. E o terceiro passo é substitua os seus pensamentos por pensamentos de paz, de boa fama, justos. Então, é uma cadeia de exercícios que é muito fácil de você aprender. No começo é difícil, mas quando você entende o passo a passo, fica muito mais fácil para você fazer. E como que é isso? Eu identifico o pensamento, primeira coisa. Depois, eu trago esse pensamento para minha consciência, entendendo qual a natureza desse pensamento. Esse pensamento ele é negativo, então eu vou substituir por um pensamento positivo. E eu vou dar um exemplo do que eu faço, que eu tenho sentido assim, que tem dado muita paz pro meu coração. Eu penso em algo que eu tenho que pagar. Quase que instantaneamente eu já venho para o lugar da falta. Meu Deus, será que eu vou conseguir pagar? Será que vai dar tempo? Na mesma hora, eu já troco esse pensamento. Eu falo obrigada a Deus, porque eu vou conseguir pagar, porque já vai dar tudo certo. E isso acalma as nossas emoções de um jeito. A mesma coisa serve para raiva, a mesma coisa serve para tristeza, a mesma coisa serve para desesperança. Quando você conversa consigo mesmo, no sentido de substituir os seus pensamentos, esse é o caminho para uma vida de paz, de tranquilidade, de prosperidade, porque aí você começa a trocar as antigas, as falsas percepções, ou as percepções até mesmo de criança, percepções inconscientes, por percepções conscientes. Afinal, você não está em perigo agora. Você poderia ter estado em uma situação de perigo antes, mas hoje você não está mais. Então você precisa substituir esse pensamento que foi gerado no perigo por um sentimento de que você está em calma, você está em Deus, você está segura. Então, e se necessário for, você fale, por exemplo. Eu adoro bugar minha mente e eu tenho bugado muito a minha mente nesses dias. Como que você buga a sua mente? Se você tem um sentimento muito forte e você, na hora que pensa, na hora que aquilo vem na sua cabeça, o seu coração já sente aquilo muito forte, eu falo totalmente diferente do que eu tô sentindo. E aí na hora eu sinto assim um pane, um bug, é como se parasse tudo.
porque eu falo totalmente diferente do que eu tô sentindo. E eu posso dar um exemplo. Vamos dar um exemplo de dinheiro, por exemplo. É porque eu não tenho dinheiro para pagar tal coisa, ou eu não tenho dinheiro para comprar tal coisa que eu queria muito. E aí na hora vem aquele sentimento de dor, de falta. E aí, quando eu sinto isso, na mesma hora eu falo obrigada a Deus porque eu consegui fazer isso. Obrigada a Deus porque eu passei nessa prova. Obrigada, Senhor, porque eu passei nisso aqui, eu consegui isso ou aquilo. Então, são esses exercícios que fazem com que a nossa mente saia de um lugar de escassez, um lugar de sofrimento, um lugar de maus pensamentos, de pensamentos destrutivos, e aos poucos você vai substituindo, transicionando, trazendo essa mente para esse lugar de maturidade, de vida adulta e de consciência de que a sua vida é o hoje e o hoje você se comporta dessa forma. Se esse vídeo fez sentido para você, se você entendeu, se você quer compartilhar alguma coisa dos seus processos que você tem vivido, comenta aqui e compartilha com a gente. E se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilha e se inscreve, ativa as notificações. E nós nos vemos então no próximo vídeo. Um beijo!